Bem-vinda ou bem-vindo você que acabou de dar play nesse podcast. Você está prestes a cair na pirambeira do tempo. Mas fica tranquila, fica tranquilo que você não tá só. Eu sou Juliano. O Juliano, ele tem uma coisa que eu acho que é das mais essenciais dessa vida. Ele sabe chegar e ele sabe pisar. Ele é alguém que chega com muita calma nos lugares, com muita calma nas pessoas, que ouve, que observa, mas que mesmo assim, sabiamente, ele consegue se colocar. Isso pra mim é um lugar muito bonito de alguém. E eu sou a Marina. A Marina é uma pessoa que resolveu se auto-implicar de verdade e de forma intensa no seu processo de autoconstrução e no seu processo de desenvolvimento. E ela expressa isso nas suas atitudes. A Marina é uma pessoa que expressa que se desafia o tempo todo. E às vezes também desafia quem está ao seu redor. E o olhar da Marina melhora muito o olhar de quem está perto dela. Eu sou o Paulinho. O Paulinho tem uma característica que eu admiro bastante, que é a capacidade de ser um feitor de si próprio. Ele consegue olhar com bastante clareza para dentro de si, identificar o que ele tem de cultivar e o que ele tem de podar. E com isso ele segue se desenvolvendo. Bom, e agora que estamos juntos, tá na hora da gente seguir essa caminhada. Na pirambeira do tempo, a gente vai dividir com você um pouco sobre a nossa visão sobre espiritualidade, sobre prática, sobre contradições, sobre questões que permeiam o fato da gente estar vivo, aqui agora no presente, experimentando essa experiência que a gente não sabe dizer exatamente o que é, nem de onde a gente veio, nem para onde a gente vai, mas a gente sabe muito bem o que a gente quer construir enquanto a gente está nela. Muito bem-vindos e bem-vindas à Pirambeira do Tempo. A gente está aqui dando sequência nessas nossas conversas. Espero que vocês estejam gostando. Bom, e antes de mais nada, como de costume, queria saber como é que vocês estão, Marina e Paulinho. Estamos aqui reunidos digitalmente, como de costume. E como vocês estão hoje? Eu tô um pouco de saco cheio de ficar em casa, de algumas limitações, com a saudade um pouco aumentada das coisas todas, mas tô tentando manter a sanidade. E bem, assim, no geral, né? Acho que nas coisas importantes, essenciais, eu tô bem. Eu tô relativamente bem também. Aí eu só queria dizer o de costume, porque a gente tá numa quarentena, né? Acho que sempre é bom registrar esse momento histórico, né? De quarentena. Hoje um pouco mais preocupado que nos outros dias, né? Sempre pensando aqui que alguém pode estar escutando a gente muito tempo depois. A gente está na iminência de um golpe de Estado fascista, com o senhor Jair Messias Bolsonaro e o general Heleno ameaçando as pessoas via Twitter. Então, além desse problema de calamidade pública que a gente enfrenta, um problema de saúde, a gente ainda tem fascistas querendo dar um golpe de Estado. Pois é, a gente tá gravando aqui, pra vocês saberem, no dia 22 de maio de 2020, que são exato um mês depois da tal reunião que não podia ser vazada, né? E é o que tá gerando esse rebuliço todo. Mais um rebuliço, né, que a gente tem visto aqui no Brasil. E aí, isso me faz pensar em algumas coisas, né? Porque a gente, enquanto sociedade, se organizou, né? Assim, historicamente, tem o Estado aí, a gente conversou no episódio anterior sobre a questão da prática e prática da liberdade, foi um dos exemplos que a gente colocou aqui. Me faz pensar um pouco na autonomia que a gente tem diante dos fenômenos ao nosso redor, né? Eu não sei se eu tenho 100% de autonomia diante de um eminente regime totalitário. Aliás, nem na democracia, né? Assim, eu fico pensando o quanto
eu sou dependente de uma rede ao meu redor para que as coisas que eu quero aconteçam para mim, né? E vice-versa. Também tem pessoas que dependem de mim e tal. A dependência, para vocês, ela é o oposto da autonomia? Queria rebater essa pergunta com uma outra pergunta que talvez seja importante vir antes, e eu posso responder ela também. Mas o que é autonomia para vocês, assim? O que é ser autônomo? Vocês acham que ser autônomo é ser autossuficiente? Eu fico pensando. Eu não sei se eu sei o que é autonomia. Porque quando eu penso sobre autonomia, às vezes eu fico pensando se eu não tô pensando de uma forma ilusória sobre ela. Porque o que eu comprei do que me venderam sobre autonomia ao longo do meu desenvolvimento é uma independência um pouco romântica, assim, de realmente ser quase um ser que consegue se realizar sem considerar as relações ao redor. Hoje eu penso totalmente diferente disso. Eu acho que o ser humano é um ser social e mais que isso, né? Qualquer ser vivente, ele tá dentro de um sistema muito maior, é parte de um sistema muito maior. Então, eu dentro dessa reflexão que eu venho tendo agora, eu tenho esse choque mesmo, né? Se de fato eu sei o que é autonomia. Porque se ela é aquilo que eu acreditava antes, eu nem quero ter autonomia, então, porque eu quero fazer parte desse circuito todo. Então, eu acho que talvez uma pergunta menos complexa seja um outro caminho de chegar nessa, de destrinchar essa pergunta, né? E aí eu me perguntei aqui também se ser autônomo é ser autossuficiente, e eu acho que não, né? Fico aqui pensando que, pra mim, eu acho que ser autônomo não é ser autossuficiente, na minha leitura. O que você acha, Paulinho? Eu sempre gosto de pensar nas coisas como sendo muitas coisas, né? Então, eu não sei responder o que é autonomia. Eu acho que autonomia são muitas coisas, né? Então, eu sempre gosto de pensar nas coisas como um espectro e de uma gradação. Então, a gente podia falar de 50 tons de autonomia, né? E ao mesmo tempo é super importante saber do que a gente está falando, né? Então, eu acho que ser autossuficiente, de um ponto de vista, por exemplo, do que trabalha a permacultura, a agricultura sintrópica e tal, eu acho que é um grau de autonomia, né? Só que eu não acho que a dependência e a autonomia são antagônicos. Eu acho que são duas coisas inerentes. Aliás, a dependência é inerente à vida social, à vida em grupo, e a autonomia também, né? Eu acho que deveria ser inerente. Aí você tem graus de autonomia. E aí também a gente pode pensar em diversos tipos de autonomia, né? Eu tenho autonomia para fazer algumas coisas e eu tenho menos autonomia para fazer outras coisas. Então eu fico pensando que condições que eu posso encontrar, né? Que condições que eu posso proporcionar para ter um grau de autonomia mais amplo e integral possível, né? Então a minha pergunta seria essa, né? Como ter um grau de autonomia o mais amplo e o mais integral possível, né? Como trabalhar de ganhar autonomia nas diversas dimensões da vida, né? Eu tô com um nó aqui na minha cabeça. Um nó bom, porque eu tô me perguntando aqui qual que é a relação da autonomia com a individualidade, mas o quanto essa autonomia plena, eu tô aqui pensando que ela nunca pode ser só individual, né? Porque, por exemplo, vamos dizer que você garante um certo grau de autonomia porque você consegue plantar
a tua própria comida, certo? Mas quando você planta a tua própria comida, esse é um processo que ele envolve vários outros processos que são de alguma forma mantidos por outras pessoas. E por outros mecanismos. Então, eu fico pensando o quanto a autonomia ela tá ligada à individualidade, mas ela não é só individual, e o quanto ela de alguma forma é dependente do coletivo, né? Perfeito. Inclusive, Mari, quando você fala isso, né, eu não acredito, né, que você coloca essa autonomia plena, eu não acredito que exista uma autonomia plena, né? E aí eu acho interessantíssimo essa questão de você relacionar isso com a individualidade, porque eu acho que a autonomia, ela depende de um grau de dependência, né? Então, voltando lá, né, agora que a gente avançou um pouco na conversa, a autonomia não é o contrário de dependência. A autonomia é saber, na minha visão, lidar com a interdependência, né? Então, quando a gente aprende a operar e ganha consciência que a gente tem uma interdependência entre as pessoas, daí surge a autonomia, o que leva a gente a também trazer um outro aspecto para a nossa conversa, que é a colaboração, né? O indivíduo, para ele conquistar a autonomia dele, ele depende de um processo colaborativo, né? Ninguém pode ser autônomo sozinho, né? E eu acho muito interessante porque as pessoas geralmente atrelam a autonomia a uma liberdade também, né? A um tipo de liberdade plena. E eu acho isso um equívoco, né? Você é autônomo, eu sou autônomo, né? E eu costumo muito dizer, isso eu aprendi na minha vida, assim, que autonomia depende de parâmetros. Para alguém ser autônomo, precisa ter parâmetros. Vou dar um exemplo prático, né? Um exemplo, assim, tipo, se eu chego para um monte de gente, né, sei lá, agora que está na moda essa coisa de inovação, né? E aí eu coloco as pessoas dentro de uma sala e eu falo, inovem, fiquem livres para inovar. Façam o que vocês quiserem. Eu estou dando total liberdade de eles fazerem o que eles quiserem. Muito provavelmente esse grupo vai ser muito pouco produtivo. Muito possivelmente eles não vão conseguir fazer nada. Porque eles não têm nenhum tipo de parâmetro. Então como que eles podem criar e ter consciência da independência que eles têm se não foi dado ali, estabelecido um parâmetro, né? Porém, né, isso é muito interessante, né, porque leva a gente a pensar assim, né? Então quem que estabelece os parâmetros? Né, que leva a gente a pensar inclusive numa palavra, que um outro elemento que a gente pode trazer aqui, que é curadoria, né? Quem que vai estabelecer esses parâmetros? Então um grupo não é capaz de estabelecer os próprios parâmetros. E aí, pela minha experiência, isso vai contra o que eu gostaria que fosse, mas pela minha experiência, não. Isso é muito louco. É muito louco. Eu tenho um trabalho com grupos e eu faço um tipo de atividade toda vez que eu dou uma consigna, né, um comando que fala assim, gente... No primeiro dia lá de aula, lá de grupo, eu falo assim, gente, vivenciem o grupo no aqui e agora. 1 hora para vocês vivenciarem, pode começar. A galera entra em desespero. E eu já fiz isso com um grupo de ativista, com um grupo de CEO de empresa, com um grupo de gente de projeto social, com um grupo de autonomista, com o que você imaginar. A galera entra em desespero. Por quê? Porque eles falam, o que é para fazer? O que vocês quiserem, vivenciem o grupo.
é muito difícil eles conseguirem estabelecer algum tipo de... Aí eles vão querer eles já se apresentaram, mas aí eles vão querer ficar discutindo o que é para fazer, ou contando histórias lá de Barbacena e tal, e não vão... Eles têm dificuldade de ficar ali e vivenciar aquele grupo. E uma coisa que me chama muito a atenção, isso é empírico, inevitavelmente todos os grupos que eu faço isso, em dado momento eles começam a querer estabelecer regra. Inclusive, já grupo de maioria assim, de pessoas libertárias, anarquistas, que questionam leis e tal, comecei a estabelecer regra. Porque a falta de parâmetro assim, desespera essas pessoas, né? E essas pessoas somos nós. Né? Então eu acho que é bem importante a gente pensar nisso, né? Dependência, autonomia e colaboração. E parâmetros. Me interessa falar também sobre os parâmetros e pensar, porque acho que, inclusive, quando eu fico pensando assim, né, os parâmetros, eles não deveriam ser um problema, né? Mas aí eu acho que o problema ele sempre tá em como que os parâmetros coletivos eles são construídos, né? Porque eles nunca vão ser unânimes. É impossível ser unânime. E na minha visão não precisam ser unânimes, né? Eu acho que o consenso, na minha visão assim, o consenso é algo que ele não é necessário e é algo que muito difícil de conquistar, né? E aí eu gosto de pensar em confiança, né? Então, quando a gente está junto, a gente não precisa tomar uma decisão unânime ou estabelecer um critério unânime. O que a gente pode fazer é criar um clima de confiança onde a gente, mesmo não estando totalmente confortável com uma decisão que a maioria das pessoas quer, eu consigo dizer assim, bom, eu vou, apesar disso, eu sigo junto. E quero ver no que isso vai dar. Mas isso depende da confiança, né? Isso não é também um processo de democracia simples, né? Mas você não acha que a confiança ela só é possível quando esse grupo de pessoas, né, ele já vive um processo? Confiança, esse é o termo confiança. Acho que outras sensações talvez sejam possíveis, por exemplo, para pessoas que acabaram de se conhecer. Mas o termo confiança, que você está dizendo que é importante, você não acha que só é possível quando Sim, um grupo total. já vive um processo? Não, total, mas agora eu não estava mais me referindo a essas pessoas que estão no início, assim, né? Eu tô falando de decisões unânimes, né? De critérios unânimes, né? Isso... eu acho que a gente às vezes se prende nesse idealismo e eu acho que é um padrão nosso, né? Eu acho que a forma que a gente pensa, né? Nos faz pensar muito em termos unânimes, em termos categóricos, universais, que não são possíveis, né? Então, eu gosto muito de pensar assim, qual que é a melhor forma possível. Né? Até uma vez você comentou aqui, né, que seu amigo te disse de não... Vocês estavam discutindo em algum determinado momento, acho que você podia contar essa história de novo, das cadeiras, eu não me lembro muito bem. Aí eu acho que... mas tem um pouco disso, assim, dessa coisa de... qual que é o melhor possível? Porque o pior possível eu sei todas as possibilidades. Né? Qual que é o melhor possível? Acho que você podia dar o exemplo da cadeira aí, Marina. A gente vai repetir esse exemplo, né? Algumas vezes até esse podcast acabar. Uma vez eu tava com um amigo e a gente tinha um desafio de fazer caber 35 cadeiras numa sala que era pequena e que só cabiam 25. E aí esse amigo propôs da gente fazer um exercício de
não considerar nenhuma possibilidade, nenhuma impossibilidade. Então a gente não podia lidar com as coisas que não eram possíveis, e só com o que era possível. E a gente teve que jogar ideias para fazer essas 35 cadeiras caberem dentro dessa sala. E a gente conseguiu, de algum jeito. E aí eu acho que, você entende? Tipo, então, no início dessa conversa, muito provavelmente parte, ou você e ele queria colocar e você estava procurando empecilho. Né? Como que sai daí? Fala, vem comigo, só um pouco, entra na minha pira, só um pouco, vamos enfiar essas 35 cadeiras e pensar só em como enfiar, no que não cabe eu sei. Entende? Então, é essa coisa de, confia em mim, vem comigo um pouco. E depois, e eu não estou falando aqui para não discutir o que não vai dar certo. A gente tem que discutir o que não vai dar certo. A questão é que a gente viciou, né? Nessa coisa de não vai. E aí a gente sempre pensa, voltando, a gente foi educado a pensar de um jeito de formas categóricas, né? É tudo ou é nada. Né? E eu acho que isso diz muito respeito à nossa conversa sobre autonomia. Né? Então, por que a gente pensa do jeito que a gente pensa? Então, para mim, né, isso que eu queria colocar no caldo aqui, provocar vocês, assim, a autonomia começa muito provavelmente disso, né? Estou aqui jogando uma hipótese. Né? Será que meus pensamentos são autônomos? Isso eu não sei. Mas acho que dá pra... que eu fico pensando agora, depois dessas reflexões, se um sujeito que se considera autônomo, porque o parâmetro pode ser vários, né? E de repente, sobre o olhar de outro, ele não tem autonomia, mas sobre o dele próprio ele tem, enfim. Mas um sujeito que se considera autônomo, que se identifica como alguém autônomo, se ele não consegue confiar, mesmo quando as circunstâncias não são de confiança. A Marina trouxe exemplo de um grupo que está se formando logo de imediato, e eu fiquei pensando muito nisso, assim, se a pessoa ela consegue praticar a sua autonomia, talvez ela consiga, mesmo sem confiar, sem conhecer nas pessoas que estão ao redor dela, confiar que ela consegue estabelecer uma boa relação com as pessoas ao redor, ao invés de partir do princípio que vai dar errado. Você traz aí uma autoconfiança, né? Mas que eu acho, pensando agora, que a autoconfiança é uma porta de entrada para uma confiança coletiva, né? Se você não confia nem em você mesmo, como é que você vai confiar no outro e garantir que o outro confie em você, né? E não é essa autoconfiança, né, assim, sei lá, vendida pelo capital, né? Mas é de se sentir seguro de si, né? E para isso você tem que... não tem como fugir dessa palavra, é praticar essa autonomia, né? Não, e do que você fala, Juliano, só uma coisa, assim, de um termo que eu fiquei pensando, é que eu acho que para você praticar autonomia, inclusive o intuito de você praticar autonomia dentro de um grupo, por exemplo, ele inclusive não tem que ser só para necessariamente prezar uma boa relação, né? Ou, inclusive, repensar o que é você ter uma boa relação, né? Porque uma boa relação, ela não é uma relação só de concordância, por exemplo, né? O conflito, eu acho que ele é, em alguma forma, importante. E aí você pode expressar a tua autonomia nesse sentido. Mas eu acho que com consciência da tua intenção, né? Então, o porquê que você... O porquê que você tá querendo... O que você... A sua autossegurança, a sua autoconfiança de si mesmo diverge do que o grupo tá dizendo e por que você quer expressar isso, né? Você quer expressar isso para poder alimentar o teu autoconforto,
porque você tem que ter a razão, ou você está expressando isso porque dentro daquela, enfim, da necessidade daquele grupo, daquele contexto, é um melhor caminho, né? Ou pode ser de fato um melhor caminho pro todo, assim. Você tem esse olhar para isso. Então eu acho que tem isso também. Vocês trazem uma coisa bem interessante da prática, né? Acho que a gente falou disso em algum episódio aí atrás, talvez seja o anterior. A prática é um exercício de autonomia. É um exercício de autonomia interdependente, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, a prática da confiança, né? Como você pratica... tem como praticar confiança individualmente? Tem, né? Mas quando você está falando de confiança em alguém ou em algum grupo, né, isso tem uma interdependência, né? Isso vai depender também da troca e da reciprocidade que se estabelece com o outro, né? Com esse outro ente, né? Que pode ser um grupo ou uma pessoa, né? Então, eu acho que é um ótimo exemplo para a gente pensar a prática da confiança e a prática da autonomia, né? Que a gente tem que ter a consciência que são práticas, aliás, toda prática, né? De alguma forma, em alguma instância, em alguma gradação, é interdependente de outras coisas. E é muito legal colocar esse caldo nesse feijão aí, porque senão a gente começa a falar, como muito se fala por aí, né? De coisas estancadas, né? De coisas como se as coisas fossem fixas, né? Então esteja presente, seja amoroso, como se isso não dependesse de uma série de coisas que estão ao seu redor, né? E dentro de você, inclusive, né? Porque muitas vezes você está lá querendo esganar alguém e alguém chega e fala para você, não, seja amoroso, vai pro inferno, sabe? Agora não é hora. A questão é que eu posso, a partir do que eu sinto, criar condições para praticar coisas que primeiro, me façam ganhar consciência do que eu estou sentindo, que pode ser raiva, ódio, enfim, alguma coisa mais agressiva, e me tirando disso, né? Ou para pelo menos eu não ficar operando a partir disso sem nenhum tipo de consciência, né? Então, e isso é ser autônomo. Então, quando eu crio consciência de como eu opero e de como eu opero na interdependência, ou seja, na afetação com o meio e com as outras pessoas, eu começo a virar um ser autônomo. Inclusive onde eu vou tirando enfraquecendo, né? Porque tirar não dá, mas enfraquecendo o poder que o contexto, que as pessoas têm sobre mim, né? Então a gente tem uma noção de opressão e de poder muito no sentido de literal e direto, né? E caricato, que obviamente é real, mas a gente perde um pouco dessa dimensão do poder e da opressão sobre nós, como algo, por exemplo, que nós delegamos para o contexto e para o outro, né? Então, por exemplo, quando eu digo assim, pô, Juliano, você me deixa com raiva, o que eu estou fazendo, eu estou legitimando e criando um ambiente repressor contra mim mesmo. Isso limita meu grau de autonomia perante ao que está acontecendo, perante ao que eu estou sendo afetado, e essa afetação está me fazendo sentir algo, né? Então, nesse momento, eu sou um sujeito com pouca autonomia, porque eu não tenho nenhum tipo de consciência operacional sobre a situação, né? Eu penso nisso que você falou, me veio muito a imagem das estruturas mentais, né? Então, eu falo pela minha experiência própria. Eu, por muito tempo, venho vivendo numa sociedade sem ter consciência do quanto ela me afeta e o quanto eu faço parte dela. De uns
poucos anos pra cá eu comecei a refletir sobre isso. E aí eu fiquei diante da situação onde eu tô nessa chave da prática, desenvolvendo a possibilidade de remover essas estruturas e me propor a operar de outra forma, a me relacionar de outra forma com as coisas ao meu redor. Mas eu fico pensando, diante disso, como ser autônomo sem fugir pro mato? Como ser autônomo no centro de uma cidade, uma capital de um estado, pode ser São Paulo ou qualquer outro. Vou pensar em Brasil, porque, né, a gente tá falando em português aqui mesmo. Mas pensando no Brasil, como ser autônomo na área urbana? Juliano, eu tava pensando justamente sobre isso, e aí eu quero falar sobre o quanto eu acho e eu vejo que as pessoas, elas falam muito, muito sobre autonomia e elas são muito pouco autônomas. Porque eu acho que tem autonomia nas sutilezas, assim. E eu quero falar sobre isso falando de mim. Porque pra mim esse é um dos meus grandes desafios dentro do meu desenvolvimento pessoal, assim, enquanto gente, sabe? E eu acho, inclusive, que é preciso muita, muita, muita coragem para ser autônomo. E aí, porque eu acho que quando você fala, Juliano, da autoconfiança, né? E de uma segurança interna, para mim isso tem tudo a ver com ser autônomo, porque eu fico me observando, assim, observando muitas pessoas que eu convivo de alguma forma, sobre o quanto, por exemplo, nas nossas relações a gente tem dificuldade de tomar decisão. E tomar decisões que envolvem a nossa vida, decisões que envolvem a nossa escolha e que não, a gente acaba jogando na conta da coletividade uma decisão que a gente tem que tomar individualmente e a gente não tem coragem de tomar. E pra mim isso é autonomia, sabe? Eu acho que isso é um grande desafio. E por que eu acho que isso acaba sendo tão difícil? Porque eu acho que quando a gente, de alguma forma, pra olhar para uma necessidade que a gente tem e a gente precisa tomar uma decisão sobre isso, em qualquer questão prática da vida, e a gente toma essa decisão, a gente sabe que junto dessa decisão tá ali, ó, acoplado, juntinho, uma responsabilidade. E eu acho que a gente ainda tem muita. A gente, né? A gente é muita gente, não sei porque eu tô usando esse termo. Mas eu me vejo e vejo que as pessoas têm. Algumas pessoas têm muitas vezes uma falta de coragem mesmo e algum tipo de covardia que eu acho que em algum lugar é plausível de assumir as responsabilidades das suas próprias escolhas. E isso torna as pessoas menos autônomas, sabe? E as pessoas falam muito sobre autonomia, mas eu acho que a autonomia tá aí nessa sutileza, assim, que é tipo como você se banca na vida, sabe? Como você se banca? Eu acho que você se banca na vida tomando decisões por si mesmo e assumindo as responsabilidades dessas decisões que você tá tomando, sabe? Acho que é importante não serem decisões irresponsáveis. Acho que dentro dos critérios dessas decisões precisa sim envolver todas as preocupações que tem a ver com o coletivo, com as pessoas que te rodeiam, com as pessoas que estão junto de você, mas as decisões elas precisam de alguma forma ser tomadas. E eu acho que as pessoas têm. As pessoas não, eu me vejo em alguns momentos e vejo muitas pessoas com muita pouca segurança interna de tomar suas próprias decisões, assim. E às vezes essas decisões não são estanques, né? Eu acho que é muito importante você traz mesmo, Mari, dessa coisa de poder praticar isso, né? E aí é justamente daí que eu parto para pegar a pergunta do Juliano de novo e
e dizer como que é importante, né, a expressão. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente deve fazer para ser autônomo é saber que a gente jamais será. A única coisa que a gente pode fazer é praticar a autonomia. De novo, a mente do conquistador pega a gente no contrapé, né, e fica querendo que a gente conquiste a autonomia. Então, a gente nunca vai ser autônomo. O que a gente pode é ter práticas de autonomia e ter momentos de autonomia, né? Então, eu acho que isso é uma coisa bem interessante para a gente pensar, né, e brincar com isso. Então, para eu ser autônomo, eu preciso praticar autonomia, e logo quando eu pratico autonomia, eu sei que eu jamais serei plenamente autônomo, né? Então, é muito interessante, né? Porque ainda assim a gente fica nessa de ficar pensando como é possível ser autônomo. E aí não é possível ser autônomo, é possível estar autônomo e ir sendo autônomo e tomando as decisões como a Marina pega a partir de um livre pensar, né? Eu gosto muito de falar isso, né? Hoje você, num mundo que a gente está vivendo, né? Numa sociedade, aí, né, nesse recorte América Latina, Brasil, São Paulo, dentro de um monte de privilégio, enfim, dentro desse contexto que a gente está, que em relação a outras regiões, tanto da cidade quanto do país e quanto do mundo, a gente está numa situação ainda de privilégio, numa perspectiva, né? Como em outra perspectiva tem pessoas que olham para a gente em situação de mais privilégio, né? Então estamos dentro de uma gradação. E por que eu estou dizendo isso? Porque a gente está convivendo cada vez mais com essa polaridade, né? E a gente está sendo impelido a pensar nessa polaridade. Então é muito difícil discutir qualquer coisa fora de uma polaridade, né? Então ou você tem que ser da cor amarela ou da cor lilás. Não tem, né? Então qualquer coisa que você tente discutir fora disso, um desses dois lados. E eu não estou dizendo que a gente não seja legal tomar posição também é tomar decisões. O que acontece é que quantas decisões e quantas posições possíveis existem, né? Então eu gosto muito de dizer, eu não rezo cartilha, a minha intenção é escrever reza, entende? Então muitas vezes a gente pega lá um ideário. Então, para você ser de determinado grupo, para você ser definir de determinado jeito, então vamos colocar o português claro aqui, por exemplo, né? Para você se definir de esquerda, você tem que ir lá ticar todos os tópicos do que é uma pessoa de esquerda, né? Então, para você ser uma pessoa de direita, você tem que ir lá ticar todos os tópicos, tal, né? E, o que é isso? Né? Eu tenho mais afinidade com um lado, mas eu não preciso e não quero concordar com tudo, né? Inclusive não concordo, né? Então tem essa disputa também, que também é autonomia. Isso eu acho que é prática de autonomia, né? Então como é que você cria novos campos fora de uma dicotomia entre 1 e 0, né? Essa ideia binária de você ou é 1 ou você é 0, né? E isso não significa ficar em cima do muro. Isso significa criar outras posições possíveis de pensamento, inclusive, né? Então, muitas vezes eu me pego pensando em coisas e eu falo, putz, cara, isso é muito crença, né, cara? Eu acredito. Por que eu comecei a acreditar nisso? E aí eu preciso examinar se isso ainda está fazendo sentido. Eu falo, bom, está fazendo sentido. Bom, beleza. Eu vou continuar com essa crença aqui e tal. Mas tomando sempre cuidado para essa crença não me limitar a perceber e a interagir com outras crenças que contrapõem e divergem da minha. Isso não é relativismo, né? Eu não estou aqui criando um relativismo, mas eu estou aqui
falando desse... E, na minha visão, isso é um campo de autonomia. Quando eu consigo transitar entre diversos imaginários e pensar dentro deles, né? Então, por exemplo, né? Para você quer entender, a gente estava falando de fascismo aqui, né? Você quer entender o fascismo, né? Mergulha no imaginário fascista. Por que esses caras pensam assim, né? Tenta refazer o pensamento deles, né? Obviamente, isso vai contra todos os meus valores, né? Contra tudo que eu acredito. Mas ainda assim, é importante conseguir caminhar dentro desse pensamento, para conseguir entender o que eles estão pensando. Porque se a gente só refuta, né? Você refuta só porque alguém falou para você refutar. Então, ser fascista não é bom, mas eu nem discuto o que é fascista, eu nem discuto como esses caras pensam. Então é importante conhecer o pensamento que você não quer ter também, né? Isso te ajuda a fazer um tipo de pensamento singular. Também não acredito que você pensa de um jeito singular, ninguém mais pensa assim. Não é disso que se trata. Mas de a gente aprender a transitar entre pensamentos para tomar posições, né? E não ser movido por simplesmente crença, é isso. Refuto outros pensamentos, né? E aí vira um tipo de fanatismo e de doutrina, aí sim, doutrina, né? Muito, muito louco. Ainda um amigo nosso aqui em comum, esses dias ele estava falando, né? Tipo, pô, cara, ele estava colocando umas frases atribuídas, né? Pô, fui para fora do país, porque lá era a única chance de eu fazer a verdadeira revolução, não sei o que lá. Uma frase atribuída a um Lenin. Perfeito. Aí uma outra fala lá, né, no Stories. Reconheci que Stalin foi o maior estrategista, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí você fala, puto, o cara é comuna, né? Aí a terceira pessoa é quem falou e usou isso, foi o Olavo de Carvalho. Então, entende? Então, que é uma pessoa que eu abomino, mas se ele tem um mérito, trafegar entre formas de pensamento diferente da dele, né? Então, olha que interessante, né? Isso, né? Um cara que eu abomino, mas por quê? E aí é isso, né? A pessoa que está de um lado do espectro, se ela não entende o que está do outro lado e nesse meio, ela se aliena. Nossa, muito louco isso que você tá falando, Paulinho, porque me remete também à fala anterior da Marina em relação a se relacionar com o grupo, não necessariamente concordar com ele, né? Inclusive, acho que a boa relação tá em conseguir discordar e saírem todos vivos e juntos. E eu observo na minha trajetória de vida que eu fui muito doutrinado, assim, nos últimos anos, né? E eu percebo o quanto, à medida que eu fui tomando consciência disso e não permitindo mais ser doutrinado e buscar praticar e conhecer o que faz sentido para mim, você vai vendo a quebra de expectativa, né? Porque é muito interessante como quando você está dentro de um determinado grupo, dessa polarização, de um grupo de prática política, né, de atuação política, se realmente espera um comportamento padronizado e, de repente, quando você destoa, você já é rotulado como alguém que não está totalmente alinhado e tal, como se isso fosse um grande problema. E é lógico, né? É aquilo que você fala bastante, né, também. Relativizar demais também, às vezes, pode ser um problema. Eu acho que tem situações que a gente tem que concordar com uma verdade que baliza todas as relações e ir pra frente. Mas, às vezes, tem hora que você tem que fazer uma reflexão crítica, né? E essa provocação que esse amigo em comum fez me levou a assistir o filme do Olavo de Carvalho, né? Que me lembrou uma outra conversa que a gente teve, não aqui no programa, né? Mas sobre essa questão da relação de amor com o adversário, com o inimigo, com outro lado da moeda, né? É muito simplista e muito perigoso você só reproduzir o ataque ao adversário sem entender por que ele é seu adversário, sem entender o que ele defende, até procurar algum ponto em comum e de repente descobrir que não tem, mas esse esforço de
de olhar com atenção com o que está posto. E isso, voltando ao tema que a gente trouxe aqui, para mim é um exercício de autonomia, né? Você se permitir absorver conhecimento de um lugar onde não necessariamente é seu lugar de conforto, né? Até isso tem até naquele desenho do Avatar que eu gosto muito, assim, um episódio X, que se fala isso, né? Que você não... É muito mais saudável você buscar conhecimento em muitos lugares e absorver aquilo que faz sentido para você, ao invés de ficar só numa única escola, achando que ali vai ter toda a verdade que você precisa para a vida, né? Mas o Juliano traz muitas coisas aí, né? Inclusive, né, essa ideia aqui de amar o inimigo, né? Porque essa ideia de amar o inimigo é reconhecer do que o outro é capaz. Quando a gente não ama o inimigo, a gente subjuga, né? E muito provavelmente quando você não ama seu inimigo, quando você não reconhece ele como um outro que é capaz, né, que tem poderes, muito provavelmente você vai perder para o seu inimigo. Então, o amor sempre vai trazer a vitória. Ou sempre tem a possibilidade maior de vitórias quando você ama o seu inimigo, ou seja, quando você reconhece as forças que o outro tem. Então, isso mudou minha vida, né? Meu testemunho aqui. Isso mudou minha vida. Agora, uma coisa dessa ideia do pensamento também que eu acho que é importante trazer é essa coisa das diferentes camadas de não autonomia que a gente está, né? Então, essa coisa de a gente estar preso, por exemplo, como uma ideia metafórica, né? Mas que eu acho que é essa coisa da doutrinação, né? E o que é uma doutrina? Né? Acho que por aí que eu quero ir. O que é uma doutrina? Uma doutrina é algo que te tira a possibilidade de pensar. Né? Você pode pensar dentro de um contorno cada vez mais estreito, onde você tem a possibilidade de escolha entre A ou B. Então, A ou B. Então, às vezes a gente fala doutrinação de direita, doutrinação de esquerda, mas será que a polarização não é uma doutrinação? Né? Então, como que a gente pensa fora disso? Né? Será que isso também não é um projeto de dominação, a polarização? Existir esquerda e direita, será? Né? Obviamente não quero entrar nessa coisa de relativizar tudo, mas eu acho que é uma boa reflexão para a gente entender o que vem a ser uma doutrina. Né? E o que é diferente quando a gente fala, por exemplo, entre a gente, que a gente está construindo um tipo de ética. Porque a ética é transitória, né? Então, hoje, por exemplo, né, em tempos de pandemia, se você sai na rua, encontrasse um amigo, se você não cumprimentasse ele, isso é uma falta de ética, né? A ética do lado do bom costume, de saudar e cumprimentar um amigo segurando a mão, dando um beijo no rosto, um abraço, enfim. Né? Hoje, eu estava andando esses dias para ir no mercado aqui, vi uma pessoa se abraçando com outra, eu falei, que falta de consideração com o coletivo, né? Ou seja, que falta de ética. Então, é um processo transitório, né? A doutrina não tem esse processo transitório, né? Inclusive, dá esses enroscos de vez em quando, né? Tipo, não tem como você flexibilizar uma lei na pedra ali, que é a doutrina, né? Então, como que você vai lidar com isso depois, né? Então, e a doutrina está dentro de uma perspectiva de tradição e de cultura. Então, eu entendo, assim, né? Agora eu queria complicar mais a história aqui. Eu entendo que a gente está dentro de algumas clausuras, assim, né? De algumas prisões. Então, a primeira, para mim, é a tradição, né? A segunda é a mente, a terceira é o corpo e a quarta é o mundo. Né? Para mim, isso são camadas. É claro que é uma taxonomia, né? Uma classificação quase pedagógica, né? Mas elas são interdependentes.
e todas têm seu grande grau de sofisticação e complexidade, né? E eu fico aqui pensando, né, que tipo, né, e vejo a tradição como uma das mais fortes, inclusive, né? Quando você fala da doutrina, eu fico pensando que as pessoas, enfim, acho que a sociedade, né, e as pessoas, elas de alguma forma necessitam dos parâmetros. E aí, acho que o que eu vejo, assim, que acaba acontecendo é que as pessoas pegam ou a doutrina, ou eu não sei exatamente como se dá essa relação, acho que é uma relação mútua, mas os padrões da doutrina, os parâmetros da doutrina, eles se encaixam prontamente nas pessoas, né? Ou as pessoas encaixam os padrões prontos da doutrina nelas mesmas. E aí que tá, né? Eu acho que as pessoas, elas não passam por um processo que eu acho que é impossível isso acontecer assim sem algum processo de autoconhecimento, né? E acho que inclusive para um processo de autoconhecimento acontecer, você não precisa de um xamã, né? Não precisa de, né? Acho que você precisa de algum jeito olhar para si, de algum jeito, mas as pessoas acabam não passando por esse processo de olhar para si e de compreender quais são os seus parâmetros possíveis, né? Assim, quais são as possibilidades de parâmetros que conversam com as necessidades que elas têm para a vida. E, de fato, isso tem uma complexidade. E aí, acho que vem os parâmetros de doutrinas que se encaixam nessa necessidade de parâmetro que as pessoas têm. Eu fiquei pensando muito nisso. Eu entendo, né, que a doutrina é um tipo de parâmetro onde você onde o grau de escolha e de decisão é facilitado e não dificultado. Então, na doutrina é muito fácil saber o que fazer, né? Então, bom, você não deve fazer isso e você deve fazer aquilo. Fica mais fácil, né? Pode ser, às vezes, difícil em cumprir, e aí, às vezes, a gente, né, vai lá e coloca alguns desejos, algumas coisas que a gente gosta embaixo do tapete e tal, mas você sabe o que tem que fazer, o que não tem que fazer para ser ou atingir alguma coisa, né? E aí, isso não tem necessariamente a ver com um líder, né, como você colocou, né, Maria, na minha visão. Então, por exemplo, quando você coloca isso, não precisa de um xamã, não precisa de um pastor, não precisa de um padre, de um pai de santo, não necessariamente isso está totalmente ligado à doutrina, né, porque tem a doutrina cristã, tem... Mas é que eu não falei de um líder em relação à doutrina. Eu disse, quando eu falo do xamã... É que você falou que não precisa de um xamã. Isso, mas é que não tem a ver com o processo da doutrina, o que eu disse. Eu acho que tem a ver, tô dizendo que você não precisa de um xamã, e eu quis dizer muito mais enquanto estrutura, não enquanto líder personificado, do que é um processo, Entendi. do que é um processo de autoconhecimento. Então, mas a questão é que eu não sei se não precisa de um xamã, de um pastor e de um padre. É isso que eu tô querendo dizer, porque depende, não precisa para quê? Para se olhar. Então, eu já tive mestres, né? E eu já tive doutrina. Então, isso foi super útil para eu me livrar deles. Então, eu consegui me libertar da doutrina, mas talvez se eu não tivesse sido doutrinado, eu não teria possibilidade de fazer isso. Né? Então, eu precisei construir algumas coisas muito bem delimitadas dentro de mim para desconstruir depois elas e as outras coisas que eu não precisava mais em mim.
Eu tô dizendo que a doutrina é no caminho? Não. Mas é que também eu não quero pegar a doutrina e falar, doutrinas são ruins. A única coisa que eu gostaria de discutir é que a doutrina ela é a contramão da autonomia de um ponto de vista causal. Né? Então, enquanto você está sendo doutrinado e seguindo uma doutrina, seu grau de autonomia está baixo. Porém, pode ser que um dia, porque você seguiu uma doutrina, nesse processo, seu grau de autonomia aumente. Porém, eu não conheço nenhuma doutrina que dê o caminho de saída dela mesma. Isso acontece pela interdependência com outras coisas, né? Com a capacidade de enxergar contradições, outras coisas. Mas eu fico pensando que dentro da doutrina, e pegando doutrina enquanto uma estrutura ampla, assim, né? Não só pensando numa doutrina espiritual, religiosa, enfim, fico pensando que a doutrina ela é formada por parâmetros, né? E que nada impede, por exemplo, que inclusive na minha leitura, eu acho esse um caminho interessante de que você analise, veja, sinta e viva os parâmetros que você escolher dessa doutrina, junto com os teus parâmetros que você vai criar ao longo da tua vida e da tua história, e assim você vai construindo alguma autonomia que a gente já está aqui dizendo, que a gente já sabe que não é uma autonomia fixa, né? Que não é uma autonomia plena, porque ela é interdependente. Perfeito, Mari. Nossa, total, assim. Só tem uma questão nisso tudo, né? A doutrina não permite você fazer isso. Porque, assim, você pode fazer. Dentro da doutrina. Então, você tomar... Então, ela não permite dentro. Exato. Então, quando você... Mas a partir do momento que você tem acesso a ela, você tem acesso àquela informação. Tá, mas aí ela deixa de ser doutrina. Você tá pegando uma informação de uma tradição. O parâmetro, é isso que eu tô dizendo. Isso, você tá pegando parâmetro. Mas olha que interessante, porque tem... algumas pessoas pensam que é possível seguir partes de doutrina. E é possível? É possível. O que acontece é que você sempre vai estar em conflito com a lei. Né? Então, entende? Tipo, você pode nunca usar arma, mas se você andar com ela perante a legislação brasileira hoje, você vai estar em conflito com a lei. Então, você sempre vai estar com uma pendência no seu espaço mental, que talvez a gente pode deixar para uma outra conversa. Mas o que acontece e essa é uma outra coisa da doutrina, né? Criar conflitos com ela mesmo para te fazer cada vez mais adentrar a ela. Né? Então, acho que... Então, a doutrina não existe portas para sair. Só existe portas para cada vez entrar mais. Mas, enfim, né? Acho que aí a gente abre uma outra seara aí. Conteúdo pra gente trocar ideia aqui, acho que nunca vai faltar. Pelo contrário, né? Se deixar, acho que a gente pode fazer um podcast ao vivo 24 horas por dia e sempre vai ter o que dizer. Bom, mas como não é esse o caso, queria saber se vocês querem acrescentar mais alguma coisa para os ouvintes refletirem aí de suas casas. Quero agradecer tanto os retornos que a gente está tendo dessas conversas, assim, eu estou muito feliz, e as declarações, as expressões do que a gente vem provocando com essas conversas nas pessoas, né? Então, além de a gente se divertir à beça fazendo isso, ter muito prazer e amor envolvido, eu acho que a gente fica mais feliz de saber que isso pode ser útil para alguém, né? E então expressar gratidão mesmo por quem ouve até aqui, né? E quem está apoiando isso que a gente está fazendo. E do mais, eu acho que a gente pode dizer que o podcast está diluído.
Eu faço o coro aí ao Paulinho. Também quero agradecer muito a atenção que vocês têm nos dado. Tanto os que estão mandando feedback, os que estão só ouvindo. Queria pedir, convidar, se você assim quiser e achar que tá tudo bem, compartilha com seus amigos, amigas, para ver o que eles e elas vão achar disso tudo. Queria agradecer você que tem a autonomia para pausar o podcast a qualquer momento e chegou até aqui por escolha própria. Muito obrigado por nos ouvir até o final. E convidar vocês também, caso vocês queiram mandar alguma sugestão, fazer alguma pergunta, mandar alguma sugestão, alguma crítica. A gente tem um e-mail agora, a gente tá ficando mais... Quiser pensar junto também. Exato, ajudar a gente a pensar junto. É o pirambeiradotempo@gmail.com. É bem fácil de lembrar, é o nome do programa do Gmail, pirambeiradotempo@gmail.com. Manda lá sua sugestão, crítica, vamos pensar junto em temas e aí a gente vai enriquecendo esse projeto aí. Muito obrigado, gente. E também se quiser, enfim, se tiver alguma... Acho que é legal isso, né? Se tiver alguma angústia, reflexão, qualquer coisa sobre todas as outras coisas que a gente já falou também, né? Pra gente trocar ideia. Exato, é isso mesmo. Então é isso. Um beijo, gente. Beijo. Beijo.